E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bruno aqui na área. Galera, o mercado da bola tá bem agitado esses dias e vamos lá para a notícia do Timão, certo? Como sempre, todos os dias notícias aqui no canal, beleza? Vídeos postados agora todos os dias de 6 e de 9 horas da noite, certo? Vamos lá, dá aquele like, dá aquela força, certo? Compartilhando aí, certo? Vamos lá para subir esse canal. Valeu, pessoal. Que é um brasileiro, o Giuliano Bertolucci, ele está cobrando o Corinthians por vários processos. E um deles são, no total, 78 milhões, está cobrando na Justiça, 43 milhões pela compra do Ramiro. No início, a dívida estava em 26, com o juro passa para 43. 24 milhões por um contrato de mútuo. Isso quer dizer o quê? Um empréstimo. Pôs dinheiro, a coisa mais absurda do mundo. O Corinthians pega dinheiro emprestado de um empresário. O que foi, Veloso? O inicial. Inicialmente eram 6 milhões. 6 milhões foi para 24. Pulou para 24. Mas como é que pode um empresário que tem negócio, tem interesse, bota o dinheiro no clube, negocia jogador com o clube vai pedir 6 milhões? Isso aí a Fiel arrecadou em um dia na campanha. Sim, mas da fica Arena. refém do empresário. Ó, você está me devendo um dinheiro, bota esse meia boca aqui para jogar. Vamos fazer um negócio aqui, pô, te ajudei, você me ajuda agora. Isso, não adianta ficar bravo, torcedor. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Os números estão aí para você ver. Não adianta você ficar bravo com quem fala, você tem que ficar bravo com quem deixou o clube nessa situação, não com a gente. Vamos lá, mais 6 milhões por intermediações. Do Jô, Douglas Augusto, Léo Santos e direitos de imagem do Jô. No começo eram quase 4 milhões. Está em mais de 6 seria milhões. o poderoso Douglas Augusto, que eu não estou lembrando? Eu não lembro Tá quem é esse hoje cara. Quem é no Douglas Nantes da Augusto? França, está negociando para voltar para o Brasil. Volante, canhoto. Bem, parabéns aos envolvidos. Veio do Fluminense, mas ele só passou, né? Só anunciaram. Ele saiu muito Chegou rápido do jogador. Eu Corinthians. nunca vi Ele saiu pôr a muito camisa rápido. do Corinthians, não Ele lembro. foi primeiro para a Grécia e hoje está no Nantes da França. Pois é, vamos lá. Mais 3, quase 4 milhões a contratação do Paulinho. Inicialmente eram 3 milhões. Tudo é comissão, viu, gente? Mais 300 mil por comissão na transferência do Mateuzinho. E sabe o que é o mais louco de tudo? Por exemplo, esse não é o único empresário, o Giuliano Bertolucci, que acionou o Corinthians na Justiça. Carlos Leite, que fez inúmeros negócios com o Corinthians, acionou. E também o nosso... André. Me fugiu o nome, Cury, o André Cury. O André Cury, que inclusive acionou o Corinthians na Justiça, está brigando, e é o empresário de quem? Do técnico do Corinthians, o Ramon Dias. Os caras entram na Justiça, cobram, que é todo direito, eles têm direito a receber esse dinheiro, mas continuam fazendo um negócio com o clube. Coisa louca, está acionando de um lado e está fazendo um negócio do outro. Cara, essa é a loucura desses números. Mais grave para mim de tudo isso, não pagar, tudo bem, mas um contrato de mútuo, um empréstimo de 6 milhões de reais deve ter sido para pagar a folha de pagamento. É inadmissível uma história dessa. Ô, Fernandinho. E muita gente defendendo que eram grandes gestores, melhores presidentes da história do Corinthians e o Diabo a 4. Que loucura é essa, gente? E eu fiz a conta aqui inicialmente, deu 39, 40 milhões, Dobrou. arredondando aí. Dobrou. Quer dizer, como é que você administra um clube? Isso é o que está brigando na Justiça. Não sei se vai ter O juros, quanto Mateuzinho tempo de vai agora, demorar. certo? Mateuzinho é de agora. Mateuzinho agora. Mateuzinho é o único da gestão do Augusto. Todos os outros são da tal renovação e O que eu transparência. acho mais louco é que isso, não tem emprestar transparência dinheiro pelos números. e os caras que estão cobrando continuam fazendo um negócio. Continua fazendo negócio e o empréstimo, a dívida que era 39, salta para 78. Quer É duro dizer, de entender, né? É difícil. Isso aí você vai arruinando uma instituição como o Corinthians, né? Aí chega em janeiro agora, atrasa o salário, é o famoso fluxo de caixa. Está sem fluxo de caixa. E aí não tem o dinheiro para honrar o compromisso com os jogadores. E onde é capaz de espirrar, vende o bidon. É a acaba solução. vendendo. É a solução. Foi o que aconteceu Vai com o fazer o que com o Moscardo, dinheiro? com o Vende o Murilo. menino. Foi o que Aí você aconteceu com os perde um meninos. talento muito jovem. E aí não dá para negociar como o Palmeiras negocia. Não vai Parece a vender ele por proposta, vai. 40, você vai vender pelo que der para pagar o que você está devendo. Que oferecerem. Exato. Chegou, Preciso proposta, desafogar. vai. Esse Chegou é o proposta, problema. vai. Esse é o problema. Aí o Bidon renova o contrato, Marcelo. Ele foi convocado para a seleção para disputar o Sul-Americano. Dos 12 primeiros jogos do Corinthians, 11 ele vai ficar fora se o Brasil for até a final. É demais, né?
É assim... Como que é o Ramon, técnico do Sub-20, né? Então é capaz do Brasil não chegar na final. É, exatamente. Aliás, a chance é bem grande, inclusive. Meu Deus. Precisa de um treinador Ele lá. continua lá, hein? Mas isso aí é pro torcedor de dirigente. Não existe mais nada ridículo. A turma fica brava, viu? Que atira, você vai ver o que vão atirar de pedra aí. É assim, mas o Botafogo também. O Botafogo tá com motim lá, porque também não pagaram e tal. Mas um clube do tamanho do Corinthians, que tem uma torcida que arrecadou, já pagou o 18º boleto do estádio, numa campanha feita por ela mesma, não é possível que um clube com essa marca... O empresário tá na dele, hein? É lógico, tá devendo, tem que cobrar. Fez é um isso negócio, aí. aceitaram. Como não tem ninguém no Corinthians capaz de criar algo para arrecadar o suficiente para pagar essa conta? E assim, entra o presidente, sai presidente, entra um grupo X, um grupo Y, eles são todos iguais. Para você, torcedor de dirigente. Eles são todos iguais. Eles são da mesma turma, eles comem o mesmo churrasco. A importância, o que a gente discute aqui, é o que eles estão fazendo para o Corinthians. O Corinthians é uma instituição base do futebol brasileiro. Não pode passar por uma situação dessa. É isso que a gente cobra do clube. 6 milhões emprestado para ele. E isso não foi a única vez que aconteceu, já aconteceram outras vezes. Mas pegar 6 milhões de um cara que faz negócio porque ele tem interesse no clube é botar o lobo para cuidar do galinheiro, cara. Não tem como. E uma outra questão, se você foi pegar dinheiro com o empresário, é porque você não conseguiu no banco. Porque o banco não liberou. Exato. Então quem que vai liberar é o empresário. É porque é mais o banco, caro, por exato. saber dessa possibilidade de inadimplência, de não receber a grana, cobra um juro. Se o mercado é 1, o banco cobra 2, cobra 3, porque entra na conta o não receber. A possibilidade grande de não receber. Nós já porque vimos... é impopular o banco cobrar um time do tamanho do Corinthians. Aqui nós já colocamos também essa relação desse empréstimo, né, desse contrato. Tem contrato aí que também os juros é 1,90. Então, assim, não é muito mais barato você pegar dinheiro com o empresário. Acho que acaba sendo tem juros, né, nesse empréstimo? Tem juros, claro, e acaba sendo um bom negócio para eles, né? Porque aproxima essa relação, tem uma dívida, tem um compromisso e ele ainda tem todo esse dinheiro para receber sempre. E muita gente questiona por que o Cury não cobrou antes, o Carlos Leite não cobrou antes, o Bertolucci não cobrou antes. Eu não sei, vocês sabem? Também não tenho a menor ideia. Porque a única coisa que a gente ficou sabendo é que no final da antiga administração foi assinada uma carta de confissão, que isso facilita demais, né? Uma ação, uma cobrança como essa. Então, talvez isso justifique esse movimento todo que está acontecendo agora, porque não tem discussão. O Corinthians, a diretoria anterior já assinou uma carta de confissão, fica muito fácil você ir lá e executar. A gente só sabe quem perde, né? O Corinthians está perdendo. Agora, quem está ganhando a gente não sabe, mas tem gente ganhando. A gente vai dar o crédito, o jornalista Bruno Cassucci, que é um cara bem informado lá do GE, que trouxe essa informação há cerca de 1 hora atrás, desse atraso de salário do Corinthians, salário da comissão técnica e também dos jogadores. Começar o ano assim não é legal, né? Não. Ainda mais de um ano que o Corinthians que terminou tão bem dentro de campo. Né? Que teve que se reinventar e chegou até além do que se esperava, né? Porque você vê, Fernandinho, o Memphis, eu acho que ele nunca ouviu falar de salário atrasado na vida dele. Não. Está sendo apresentado agora, da pior maneira possível. E se o Memphis não está acostumado com isso, você imagina se você está falando de Pogba. Também que estão falando o nome do Pogba, que pode acontecer uma negociação, chegando o Pogba, aí o Pogba falou, como é que está aí? Ele falou assim, está atrasado aqui. Ele falou assim, o que é isso? Ele falou, os caras não pagaram no dia certo. Aí... Vai ficar tranquilo que o seu só cai em março. Então, até lá acerta, pô. E tem outra coisa que é preciso levar em consideração. A patrocinadora master do Corinthians não conseguiu a sua regularização, que é uma casa de apostas. A lei geral de apostas esportivas entrou em vigor no Brasil dia 1º de janeiro, agora de 25, e ela está excluída das bets autorizadas a operar no território nacional. Eles têm uma autorização provisória para operar no estado do Rio de Janeiro. E tem uma liminar que deve terminar hoje, né, Veloso? Deve ter um posicionamento... Foi ontem, 5 dias tem ontem, um posicionamento do Superior... do Superior Tribunal de Justiça, do STF, Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal, perdão, para resolver essa situação. Nesse momento, o patrocinador do Corinthians está impossibilitado de operar em nível nacional. Ele só pode operar regionalmente no Rio de Janeiro. E isso tem uma implicância direta na situação de atraso de salário, de contratação de jogadores, renovação de contratos.
não é, ninguém fica cavando, ninguém é contra, ninguém é anti, mas é a realidade que está acontecendo. Não vê quem não quer. Se é problema dessa gestão, se é problema da gestão anterior, o problema é que precisa resolver a vida do Corinthians. E não estão resolvendo, cada hora é um pepino diferente. Aí fica impossível você conseguir um sucesso no final do ano com muito trabalho, um sucesso dentro de campo inesperado, que era improvável, tem que ser valorizado e poderia ser um salto para um ano novo melhor. A gente começa a ficar preocupado, o torcedor começa a ficar preocupado. Você tem uma empresa, aí você vai buscar um patrocinador para sua empresa, para o seu canal de televisão. Olha, eu sou uma casa de apostas, eu queria patrocinar. Você não vai perguntar para a casa de apostas se está tudo certo? Sim. Se você já existia um prazo, processo, uma lei, uma regra a ser cumprida. Já existia tudo. Ninguém perguntou qual risco correria. É o seu jurídico financeiro do Corinthians que tem que responder. Já é a segunda casa de aposta que eles arrumam que dá problema, quer dizer... Por que a dos outros não dá? Então, deu em 7 times, né? O Flamengo, a do Flamengo já se resolveu. Isso. E tem mais 2 e essas que são ligadas ao Corinthians e outros clubes. O arquirrival do Corinthians, o Palmeiras, ele teve também a Esportes da Sorte por um período no feminino. Né? Quando o Palmeiras percebeu que a da Meleca, acabou. O contrato é até dezembro. Não, deixa, não precisa, vai embora. Já estamos fechando outra coisa aqui. Isso que aconteceu. O Palmeiras abriu mão do mesmo patrocinador que hoje está no Corinthians. Os últimos jogos do Palmeiras no feminino, o Palmeiras foi de Crefisa. E que informação você tem? Eles averiguaram que existia essa possibilidade de problema? Não ia rolar. Com eles não ia rolar. Eles estavam fechando o Corinthians, o Palmeiras já não ia renovar para 25 no feminino. Não, é porque não por causa de um problema. Era por causa da dificuldade ou porque estava indo para o Corinthians? As duas coisas, porque estava indo para o Corinthians por causa da dificuldade. Porque eles não estavam conseguindo se acertar. O contrato ia até dezembro. Saíram 3 listas provisórias. Exato. Nas 3 listas, às vezes, não estava em nenhuma. Mas ninguém viu. E aí, por isso que o Palmeiras já ligou. Obrigado, tchau, boa sorte. Parece que é desespero, né? Porque saiu uma, tinha que dar uma resposta rápida. Então, Fernandinho, essa que saiu, que é a VaideBet, tem uma notícia que saiu agora também no UOL, que o CEO da VaideBet deu uma declaração lá na polícia, né, que ele estava sendo interrogado, dizendo que não houve nenhum tipo de intermediação. Então essa era uma questão que estava sendo muito apurada, né? Que tinha implicação na questão do impeachment do Augusto. Por causa do impeachment do Augusto. Aí uma notícia que está saindo agora é que realmente, pelo menos o CEO da VaideBet disse que não houve nenhum tipo de intermediação. Não havia um intermediário. Mas a acusação é que o dinheiro foi para pagar algum tipo de intermediário. Tá estranho. A declaração dele é essa. Bom, é caso de polícia. Vamos deixar a polícia resolver a questão. Só vai se livrar dessa dívida quando essa comissão da Gaviões da Fiel, que a Caixa Econômica também resolvesse ajudar o Corinthians. Como seria ajudar o time do Corinthians? Porque todo mundo que deve sabe disso, que está em casa, que ficou quebrado já, o cara fica devendo para o banco, não paga, fica uma bola de neve, você vai lá, você está 4 anos devendo para o banco, você faz uma proposta, olha, eu devo 500 mil reais, você oferece 200 mil reais, o banco pega, acaba pegando. Agora, a Caixa não está diminuindo, Fernandinho, o juro do mês. O que adianta eu ter 30 milhões? Vou lá e faço a doação para abaixar. Abaixa, mas no mesmo mês sobe. Não adianta, isso é um buraco sem fundo. Olha, o Corinthians deve 520 milhões para a Caixa. Aí eu arrumo 30 milhões, fico devendo 490. Naquele mesmo mês, nós vamos ter o juro. Então, isso aí não vai acabar nunca. A Caixa vai falar, olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos congelar a dívida do Corinthians na parte de juros durante certo período, para que a gente tente amortizar. Eles vão ficar aí 70 anos arrumando dinheiro e não vai pagar, cara. Não vai pagar. Não vai pagar porque é um saco sem fundo. Falei, não vou falar mais para esses corintianos que às vezes me enchem o saco na rua. Pessoal, como a gente tinha comentado no vídeo anterior, o Timão tá aí com aquela dívida gigantesca, beleza? Uma dívida que chega no total quase 2,3 bilhões de reais, certo? A gente tá na casa do bilhão já. E, de acordo, pessoal, com o mercado da bola, se o Timão realmente não conseguir, mesmo com empréstimo de banco, mesmo com tudo que eles tentarem, não conseguir suprir todas essas dívidas,
não conseguir suprir todas essas cobranças tanto de comissão técnica, tanto dos empresários dos jogadores, e os próprios jogadores realmente, que o salário deles estão atrasado ainda, provavelmente o Timão não vai conseguir contratar ninguém essa temporada. E isso vai ser uma coisa muito ruim, certo? Porque o Timão precisa de contratações, como todos os times precisam de contratações, para poder ficar em alta no campeonato. E o Corinthians está em 4 campeonatos. Está em 4 campeonatos esse ano. E realmente, se ele não conseguir fazer nenhuma contratação, se ele não conseguir renovar o elenco, e mesmo se eles não conseguirem pagar os jogadores atuais, vai ser muito complicado, certo? O Botafogo já está fazendo confusão sobre isso. Especulações de jogadores dizendo que não vão jogar por conta de atraso de pagamento. E se isso acontecer no Timão, vai ser muito complicado. Muito complicado porque eles estão precisando realmente de ajuda, estão precisando realmente de investimento em relação a valores, em relação a tudo. Porque se não for por isso, eles não vão conseguir suprir esses campeonatos desse ano, certo? Essa temporada vai ser uma temporada perdida. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui hoje, certo? Um abraço. Não esquece de dar aquele like maroto, aquele compartilhamento, certo? Se inscreve no canal e não esquece, galera. Um abraço.